Amém? Paz do Senhor. Os irmãos pode permanecer em pé ainda um pouquinho. Os irmãos gostam? Glória a Jesus. Tem alguma criança? Você vai com alguma criança? Ok. Nós cantamos, tão grande é o nosso Deus. Tão poderoso é o nosso Deus. Cantamos para que Ele fale conosco e fale conosco como pastor. Para que nós possamos aprender o caminho do coração de Deus. É o que nós queremos todos os dias. Aprender o caminho do coração de Deus. Porque com nossa adoração, com o nosso louvor, quando nós aprendemos o caminho do coração de Deus, nós conseguimos tocar no coração de Deus e Ele fala conosco. A irmã pediu oração para o Eusébio, que foi para Boston. A Dina foi levar ele para Boston. Muitos outros irmãos têm passado por tribulações, dificuldades, enfermidades, dúvidas. Mas é conhecendo o caminho do coração de Deus, é que nós buscamos e recebemos a vitória. Eu tenho a plena convicção que nós não estamos aqui, que eu não vim aqui por causa dos irmãos. Eu vim aqui, em primeiro lugar, porque eu vim aqui por causa de Deus. Porque por causa de Deus eu tenho a vontade, o desejo de estar aqui junto com os irmãos para adorar e glorificar o nome do Senhor. Para receber de Deus uma bênção especial. E para poder ter condições também de ser um abençoador, ser uma bênção na mão de Deus, para abençoar. Tenho certeza também que vocês não vieram, e alguns não deixaram de vir por causa do pastor José Vart, não vieram por causa da Marielle, os irmãos vieram aqui, porque os irmãos querem que Deus fale com vocês, para que realmente vocês saibam o caminho do coração de Deus. Senhor, nós te adoramos, te glorificamos, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua misericórdia e pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado por privilégio que temos, Senhor, de entender e podermos estarmos aqui nesta manhã, mesmo muito fria, Senhor Jesus, mas levantamos, marchamos para este lugar, Senhor, porque queremos estar na tua presença, Senhor. Queremos juntos, Senhor, tornar uma só família diante de ti, para glorificar e bendizer o teu nome, Senhor. Para podermos ser abençoados por ti, Senhor. E a bênção que nos contagia, que nos enche, Senhor, possamos então, Senhor, também ser um abençoador, Senhor. Que o teu amor, que a tua graça, Senhor, que a tua palavra, Senhor, e que o teu mover do teu Espírito, Senhor, seja presente em nossas vidas, Senhor. E a ti adoramos e glorificamos em nome de Jesus. Eu gostaria, então, junto com os irmãos, ainda que já estão em pé, ler em Colossenses, capítulo 1, aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 e 16. Uma irmã esses dias me fez uma pergunta e isso me levou a ficar pensando e meditar a respeito desse assunto para que pudéssemos falar um pouquinho, aproveitando a oportunidade que teríamos hoje. E como cantamos, que queremos conhecer, ficou muito próximo daquilo que eu gostaria de falar, em ser ou não ser filho de Deus. Ser criatura ou ser filho de Deus. Aos Colossenses, esse primeiro texto aqui nos diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Pai,
Te adoramos, te glorificamos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, tocar em nossos corações, através da tua palavra, do teu Espírito, Senhor, e possamos aqui, Senhor, nesta manhã, aproveitar, Senhor, esses minutos para te adorar, glorificar, ouvir a tua voz, Senhor, e aprendendo realmente como chegar, Senhor, a ti, Senhor, e estar na tua presença e permanecer na tua presença, Senhor. De todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém? Então, os irmãos podem se sentar. Então quando eu tinha colocado ser ou não ser filho de Deus, ser criatura ou ser filho de Deus. Como entendermos essa situação, como nos separarmos para que realmente possamos, então, aproximar do entendimento de ser filho de Deus. E quando nós cantamos ali, eu fiquei meditando na letra, quando o Senhor fala comigo, fala como um pastor. Eu quero conhecer o caminho. Esse caminho, quando nós conhecemos esse caminho, realmente, aí sim, então, que nós chegamos àquilo que nós queremos, que é ser filho de Deus. Então, tem algumas peculiaridades, algumas diferenças em ser filho de Deus e criatura de Deus. Na palavra de Deus, cita somente duas situações que diz ser filho de Deus. Na palavra de Deus fala que Adão, filho de Deus. E também fala em Jesus, filho de Deus. Não fala mais. Depois se tornam criaturas de Deus. Mas por que só Adão? Antes de ler alguns textos aqui, eu quero dizer, por que só Adão? Em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26 e 28, nos diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, e conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes, o mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou o homem e a mulher, os criou. Deus os abençoou e disse: Sejam férteis, multiplicai-se, enchei, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela a terra. Então Deus, na sua criação, na sua onisciência, na sua vontade, no seu projeto, Deus começou então a criar todas as coisas. Até ele chegar num ponto que ele decidiu então criar o homem. Criou Adão. E diz que então Deus criou o homem. Mas a diferença de umas coisas de Adão, filho de Deus, é porque o Senhor pegou com a sua mão do pó da terra, moldou a criatura, a sua criação, e fez a sua criação. Logo em seguida, ele olhou, mas ela não tinha vida. Estava ali uma criação, um projeto que estava no seu coração. E do seu fôlego, do seu espírito, ele soprou. Então Adão se tornou alma vivente, com um espírito soprado por Deus. Se tornou então, veio de Deus e se tornou então filho de Deus. Jesus, ele é filho de Deus.
Mas Jesus foi como nós, homem, como nós, um ser humano. Ele precisava ser um homem como nós, para sofrer tudo aquilo que nós sofrimos, para que então ele pudesse vencer a morte, para que um dia nós fôssemos livres por ele. Mas quando nós podemos lembrar do texto, eu não quero entrar muito nos textos para poder aproveitar um pouquinho mais daquilo que eu quero nesta manhã, que Deus colocou no meu coração. Mas nós podemos lembrar que quando o anjo vem a Maria, ela diz que ela ficaria grávida através do Espírito Santo de Deus. Jesus, Filho de Deus. Então esse é o projeto inicial de Deus para com o homem, seus filhos. Em Gênesis, no capítulo 2, versículos 7 e 8, diz: Então o Senhor deu forma ao homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor deu forma e o Senhor soprou e deu vida para o seu filho. Mas infelizmente, irmãos, o homem caiu. Interessante que eu estava lendo ontem e fico lendo e às vezes brinco com o texto e até com a divina, assim, eu vou para descontrair na palavra de Deus para entender, para poder assim ir buscando e até teve uns momentos que eu brinquei com ela que eu falei assim, interessante aqui, né? Deus criou, primeiro no capítulo 1 ele faz uma introdução, depois ele entra para o capítulo 2, então onde ele vai explica como foi então acontecendo os detalhes. E Deus fez o homem, e Deus, ao fazer ao homem, então Deus coloca ele no jardim do Éden, e o Senhor diz para ele agora, dê nome a todas as coisas, e Deus acompanha, e Deus então dá nome a todas as criaturas. Aí sim, depois que Adão ali então começa a colocar o nome e todas essas coisas, então, quando chega então no homem, aí Deus vê que ele realmente está só, fala, não, eu preciso criar uma disjuntora, preciso criar alguém para estar com ele. Eu ainda até brinquei com ela, aí foi assim, engraçado, olha interessante, né? Deus criou o homem, colocou no jardim e colocou para dar nome às coisas, para depois criar o homem. Imagina os dois dando nome para os animais juntos. A mulher ia dar uma confusão. Aí eu brinquei com ela, só para descontrair com os irmãos, ela falou assim, esse vai ser leão. Ela, vai ser leoa. Não, isso é um leão. Não, isso é um leopardo. É só uma descontração. Mas Deus, então, formou e fez. E depois, então, criou a mulher e ali fez o casal. Aí o Senhor disse, então, crescei e multiplicai. Quando o Senhor estava dizendo ali crescer e multiplicar, então o Senhor estava dizendo, agora vão vir os seus filhos, as suas gerações da minha criação. Quer dizer, Deus está presente na criação, porque é um projeto de Deus, a criação. A partir daí, então, o Senhor faz, crescei e multiplicai. Então, o homem, criatura de Deus, criado por Deus, projeto de Deus. Mas, infelizmente, ali o Senhor tinha dito, dessa árvore, tu não come. Porque o Senhor já estava colocando o homem já em prova da obediência. Do obedecer. Nós sabemos da profundidade, da importância da obediência. Obediência é uma palavra-chave em nossas vidas.
Se você fala, eu amo, mas não obedece, você não tem um amor verdadeiro. Se você fala, eu não vou fazer, mas não obedece, não, você não faz. Se sua mãe, nossos pais, quando falavam as coisas para nós, e nós falávamos, vou fazer, mas não fazia, e fazia tudo o contrário, e fomos fazendo, faltou o quê? A obediência. E a obediência, ela é a base das nossa escolha. Se nós obedecemos a palavra de Deus, as nossas decisões são corretas. Porque as nossas decisões é que vai fazer o amanhã. Tudo que nós decidimos hoje, tudo que nós construímos hoje, é o que nós vamos colher amanhã. Em tudo, até em nossa vida física, tudo aquilo que nós comermos, tudo aquilo que nós fizermos com a nossa estrutura física, hoje, nós vamos ter o resultado amanhã. Vai influenciar na nossa saúde, na nossa estrutura, no nosso intelecto, tudo aquilo que nós colocarmos em nosso corpo, hoje, vamos colher amanhã. Infelizmente, como eu digo, então ali, a serpente usada pelo Filho de Deus. Interessante eu falar Filho de Deus, para vocês entenderem que nós estamos falando de Filho de Deus. Porque os anjos são filhos de Deus. Lucifer, para nós hoje, parece que é uma palavra pesada, quando fala Lucifer, nós... misericórdia. Mas quando nós traduzimos Lucifer, é anjo de luz. Foi criado por Deus, filho de Deus. Que desobedeceu por quê? Pela ganância, pela vontade de ser maior que Deus. Que teve que ser, então, excluído da presença de Deus com todos aqueles outros filhos de Deus, os anjos, que não obedeceram, rebeliaram contra o Pai. Como temos muitos filhos hoje que desobedecem e faz coisas que prejudicam a família, a estrutura da família, às vezes para o resto da vida. Faz uma marca pela desobediência. Então a gente precisa, às vezes, pensar em muitas situações para que nós possamos estar obedecendo. Ontem, quando eu estava orando e sentado ali, eu passei o dia ontem sentado na sala, ali onde eu tenho minhas coisas. É interessante que, quando eu falei aqui em Lucifer, que foi lá e tentou então Eva. Quando nós estamos preparando para poder fazer algo que é para Deus, às vezes nós precisamos estar atento para não cedermos às situações que estão em volta de nós. Aparentemente seria um dia até tranquilo. E eu estava ali, eu fiz tudo que tinha que fazer na sexta e tudo, falei, hoje eu quero... Entrei para aquela sala ali, que eu tenho todas as minhas coisas, computador, livros, peguei... Eu vou lendo e vou pegando os livros de comentário de textos, e por vez já tem 4, 5, 6 livros ali, que são... Mas aí começa a surgir as coisas, a gente então recebe uma mensagem de algum assunto de família, essas coisas, que é para te desconcentrar. E eu parei ali, orei e falei, não. Não foi a desobediência minha. Então, só vou orar. E aí eu permaneci ali, então algumas coisas vão acontecendo. É tão interessante que até a divina passou um pouquinho, eu estava ali, teve um momento que eu pus o hino tão grande, parei um pouquinho, fiquei ouvindo ele, e o telefone dela tocou umas 3 vezes, eu estava ouvindo aquilo, quando eu tirei, eu vi que tocou de novo, aí eu liguei de volta. Aí eu fui ali buscar uma comida, eu falei, o que foi? Não, quando eu fui sair da garagem, dá uma olhada no carro do vizinho, que eu fui sair da garagem e bati nele. Falei, do vizinho? Falei, do nosso inquilino do 3º andar ainda.
Falei, que bom. Então tá bom. Não, eu falei, não me preocupa não. Aí na hora eu comecei a querer ficar agitado. Falei, não. Sentei, acalmei. Falei, não, fica tranquilo, é isso aí. Fui lá em cima, bati na menina, falei, olha, foi tirar o carro da garagem, arranhou o carro, mas não preocupa não. Isso é só mandar arrumar, tá? Não, então tá bom, você conserta, depois a gente resolve isso aí, não mete muita coisa. E ela, mas o carro? Eu falei, não, cara, depois a gente conserta. Isso aí é detalhes, é detalhes da vida. Acontece e conserta. Né? Tudo tem conserto. Tudo tem conserto, matéria. Tem-se como consertar. Mas quando nós passamos e perdemos a estabilidade, a estrutura física, às vezes é que muitas coisas passam a ser muito difíceis de ter um conserto. Às vezes nós resolvemos o problema, mas como uma marca. Por isso que nós não precisamos, eu aprendi a não me conectar de maneira alguma a essa matéria, essas coisas. Eu aprendi que não vale a pena, porque é para nos abençoar, mas não é para nos tirar de maneira alguma da presença de Deus. Eva, quando ali falou, a serpente disse para ela, come que isso é bom. E aí começou ali, então, a trocar a conversa, enganada, dizendo, não, Deus não quer que você come, porque você vai conhecer do bem e do mal. E começou ali a trabalhar na cabeça. E ela acabou, cedeu. A partir dali, então, já começa o desentendimento, a distanciar de Deus. Porque nós podemos perceber, então, que ela come, sabendo que não devia comer, e ainda vai lá, oferece para Adão. Aí eles falam, enganou Adão. Aí, quando ela chegou no Adão, falou, está aqui, ó, é boa aparência. Quer dizer, ele também foi desobediente, porque ele sabia o que Deus falou para ele. Não coma. Então, ele também foi desobediente, porque ele tinha que dizer, não, você comeu, agora você está com problema, porque Deus falou para não comer. Sabe, quando as pessoas nos oferecem aquilo que nós sabemos que não devemos, aqui nós temos os irmãos, eu olho para os irmãos aqui, todo mundo é muito experiente. Nós somos bastante experientes, e nós sabemos que pecamos, erramos, tomamos decisões, mas nunca inconsciente totalmente. Nós sabemos a diferença. Nós sabemos como devemos e como não devemos. Às vezes nós até fazemos sabendo que não deve fazer, mas achamos, não é tão importante. Não damos importância no que vamos fazer, porque achamos que não tem tanta importância, então vamos fazer. É como as pessoas querem dizer, não, isso é só um pecadinho. Isso é coisinha à toa. Como se pecar contra Deus tem número 1, número 2, número 3, e tem uma classificação de problemas, que pode ser feito e que não pode ser. Tem a classificação. Tem uns problemas que é mais fácil de resolver do que os grandes problemas. Porque os pequenos problemas, às vezes, nós conseguimos resolver em casa. Talvez os grandes problemas nós temos que envolver mais pessoas e tenta resolver o problema, mas às vezes vai resolver com uma marca. Com uma dificuldade. É como o carro. Bateu. O pumper ali, o para-choque, quebrou. Mas ali é uma capa. Ali você troca, põe uma outra nova, ninguém vai achar, vai estar novo. Mas se tivesse para highway, capotado o carro, totalmente quebrado o carro, o seguro ia dar toriolose, acabou, ele ia para o junkyard, porque aí não tem mais conserto, não vale a pena, o que vai resolver é que o seguro vai pagar outro, mas aquele foi embora. Qual é a diferença? Bom, ela saiu, bateu, foi embora, comprou a comida, voltou e comeu, meio chateada. Mas se tivesse capotado com uma certa imprudência ou não, um acidente na estrada, podia ter morrido, quebrado perna, quebrado cabeça, ir para um hospital e ficar inconsciente, UTI, e às vezes até sair de lá, mas com sequelas. Você está entendendo? É o mesmo caminho. Então, quando Eva comeu e passou para Adão, a partir dali já começa o problema, porque quando Deus vai para o jardim e procura, cadê vocês? Onde é que vocês estão? Eles estão escondidos.
Então, Deus, o que houve? Nós estamos nus. Por quê? O que foi que vocês estão conscientes? Aí ele já começa. Não, porque a mulher que o Senhor me deu do fruto para comer. Quer dizer, já jogou a culpa nela, já não... Aí eu falei, peraí, você era consciente que não podia comer? Como é que você está dizendo que agora ela é que te deu o fruto? Se você podia, então, repreender. Não podemos fazer isso. Você fez, mas agora nós vamos ter que tentar resolver com Deus. Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí o Senhor, então, vai para a mulher. Mas como é que você deu o fruto para ele? A serpente. Mas foi a serpente. Foi ela que veio e disse que ela podia comer. A serpente já não podia mais acusar mais ninguém, porque ela já sabia ali que o Satanás já tinha agido. Mas já estava criado o problema, porque... Aí o que o Senhor teve que fazer? Acabou, caiu, pecou, desobedeceu. A desobediência quebrou o elo. Agora você vai ter que sair daqui, do jardim. Agora, você vai ter que comer penosamente do seu fruto. A mulher vai agora ser subjugada ao homem e comer. No parto vai sofrer dores. Aí a gente para pensar assim. Então Deus criou, como Deus criou o homem, vamos entrar num detalhe aqui, Deus pôs ele no jardim do Éden e falou assim, agora você vai ficar o seguinte, aí agora é só vida boa, rede, igual, né? Igual a gente brinca, igual baiano, trabalha na rede balançando. Não, né? Então agora é vida boa. Você está aqui no jardim, você só vai desfrutar, comer de tudo, está tudo aí, não. Mas quando os irmãos passarem para meditar no texto, o Senhor fala, aqui está no jardim, plantar e cultivai-o. Então o Senhor pôs para plantar, para trabalhar. Pôs ele no jardim para ele ter uma vida saudável. Ele ia continuar, mesmo na presença de Deus, como filho de Deus, abençoado por Deus, com um relacionamento profundo com Deus, como filho de Deus, ele ia trabalhar no jardim, mas trabalhar com prazer. Porque quando você continua lendo o texto, que o Senhor fala, agora você vai trabalhar do seu suor, mas aí já vai ter o que lá? Se você ler lá, já vai ter espinhos. Já vai ter ervas daninhas, já vai ter praga, já vai vir as pragas, vai vir o trabalho que você vai ter que combater agora para poder ter uma boa colheita. Aí já não é aquele trabalho prazeroso, né, de você... Ele ia trabalhar, só que aí o trabalho já se tornou... A mulher ia ter filhos, mas ia ser uns filhos sem dor, e sem problemas, mas era mais uma parceria, mas sem um problema de relacionamento, sob jugo, de certa forma, quando ali a palavra fala, mas um relacionamento de igualdade diante de Deus. Que nós buscamos, como estamos andando com Deus, nós buscamos viver em nossas casas, um relacionamento de igualdade, porque vivemos no amor de Deus. Mas grande parte do mundo a quem não tem compromisso, nós sabemos que, principalmente no Oriente Médio e tudo, vive sob um jugo tremendo. Nós vivemos com muita dificuldade em todas as plantações e tudo, e o mundo vive problemas que foi criado quando perderam esse relacionamento de filho, as criaturas de Deus. Então nós podemos ver que essa quebra, esse quebra de relacionamento, então passa a chamar o homem diferente. As Escrituras não chama os salvos de filhos de Deus, que não são salvos. Em João, no capítulo 8, versículo 42, esse texto que diz assim, disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse os vossos pais, certamente me amarias. Pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem. Vocês não entendem o que eu falo. Porque não podeis ouvir a minha palavra. Vocês não podem ouvir minha palavra. Vocês tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele.
como ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convenceu de pecado? E se vós digo a verdade, por que não credes que é Deus, escutas as palavras de quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vos não a escutais, porque não sois de Deus. Não são filhos de Deus, mas na palavra de Deus, Jesus disse, vocês são filhos do diabo. Vocês são os filhos das trevas. São criaturas que eu criei, mas não são meus filhos. Por vocês não acreditam no que eu falo, vocês não aceitam minha palavra, vocês não creem em Deus. Vocês não andam com Deus, vocês não são de Deus. É bem claro, Jesus, vocês não são de Deus, vocês são os filhos do diabo. Em 1 João, capítulo 3, versículo 9 e 10, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque somente o de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos que os filhos de Deus que não são filhos do diabo, que não praticam a injustiça, não procede de Deus, que não pratica a justiça, não procede de Deus, e também quem não a ama, seu irmão. Quem não ama também seu irmão. Porque então, aqui nos textos bíblicos, na palavra, e Jesus vai explicando então, se você não acredita na minha palavra, se você não anda comigo, você não é de Deus. Se você não ama seu irmão, se você não pratica a justiça, se você é um injusto, então você não é de Deus, você é do diabo, você é filho das trevas. Em Efésios, no capítulo 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo a vontade dessas coisas, segundo os príncipes das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O espírito agora que opera nos filhos da desobediência. A desobediência, os filhos da desobediência, foi exatamente o que aconteceu no Éden. Desobedeceram. Foi a desobediência que quebrou o elo e se tornaram, então, um relacionamento profundo, infelizmente, com as trevas, com Satanás, como filhos de Satanás, porque eles andam no curso dessas vidas. Imagine, irmãos, infelizmente, podemos analisar o tamanho dessa cidade. Eu não sei quanto, mas eu imagino que tem quase 100 mil habitantes em New Bedford. Porque Fall River, eles falam em 100 mil, 90 mil, 100 mil, e New Bedford e Fall River é mais ou menos o mesmo tamanho. Que seja 70 mil. Podemos imaginar quantas igrejas neste momento estão abertas? Será que, assim, dentro de um chute mais ou menos, nós podemos imaginar que desses 70, 80 mil pessoas, será que tem pelo menos 2.000 na igreja agora? Será que eu estou sendo até meio acreditando demais que tem 2.000 pessoas agora dentro de New Bedford na igreja adorando ao Senhor? Será que tem? 10% seria 7 mil? 1% mil? Será que tem? E será que dessas, talvez 2.000 pessoas que estão servindo a Deus, há um compromisso, há um relacionamento? Ou há um interesse? Há um entendimento da diferença de ser filho de Deus e criatura de Deus?
Será que conhecem a palavra de Deus? Será que obedecem a palavra de Deus? Será que estão andando segundo o projeto de Deus? Então já vou passar um pouquinho para frente, porque o tempo é muito rápido. Se for tentar dar tanto texto e alguns dos detalhes dessa distanciação que o homem se tornou realmente só criatura de Deus. Vamos falar um pouquinho então como nós chegamos e conseguimos e somos filhos de Deus. Ser criatura, acho que os irmãos entenderam bem, ou consegui passar um pouquinho, que fomos criados por Deus. E o Senhor nos deu o livre-arbítrio de escolhermos o que seríamos com Ele, como andaríamos com Ele. Dentro do Éden. E deu a palavra-chave de início, obedecer. Que obedecer é uma escolha. Em no capítulo de João, versículo 1 ao 14 diz: aquele que é a palavra estava no mundo. Aquele que era o verbo se fez carne. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe os direitos de se tornar filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio da graça de verdade. O texto aqui é claro. Que deu direitos de ser chamado filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Como nos tornamos filhos de Deus? Como encontramos o caminho para sermos filhos de Deus? Na palavra de Deus, contudo, os que recebem, os que crêem na palavra. Aqueles que buscam a palavra da verdade do conhecimento em Jesus Cristo. Aqueles que entendem o pacto de sangue feito no Calvário. O pacto de uma nova aliança. Aqueles que entendem e recebem que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou para nos transformar e nos tornarmos filhos de Deus por doação. Nós sabemos que é interessante que muitos filhos de adoção que se adotam nas famílias se tornam mais filhos que os próprios filhos que nasceram do sangue. Nós sabemos que tem filhos que abandonam os pais, mas os que foram adotados cuidam deles até o final. Que estar com eles, que os amam, que recebem, que os entendem, que eles os amou. Interessante que as coisas, quando Deus coloca algo no coração, alguma palavra, alguma mensagem, as coisas às vezes vão acontecendo. Eu estava voltando sexta-feira de Providência, quando a Divina começou a ler um texto para mim, uma reportagem, e eu nem tinha falado com ela que eu estava falando sobre isso, mas eu estava já a semana toda lendo sobre essas coisas, e ela me falou assim, olha, engraçado, eu peguei aqui, ó, a reportagem aqui agora, foi postada aqui, que um casal de americanos foram para o Brasil, tem 2 anos que ele estava num processo de adoção, e eles conseguiram adotar agora e já trouxeram desde dezembro para cá 4 irmãos.
foram num abrigo, adotaram 4 crianças, um de 2 anos e outro até 6. Então é 2, 3, 4 e 6. 4 crianças, são 4 irmãos. E aqui tem tanta foto deles passeando, o Cristo aqui já, e eles falando da empolgação, do amor que as crianças já têm. Aí tem uma foto da mulher, que é aquele de 2 anos, que estava ali no orfanato, agarradinho nela assim, como... Né? Eu falei, nossa, mas olha aqui só, ainda comentei aqui, olha que amor, né? Olha só que, como essa criança era carente de um amor paternal, assim, como ela era carente. Que você vê, ela está com eles, dezembro, janeiro, fevereiro, março, assim, 4 meses, 5 meses, e ele está agarrado na mulher quando saiu do ventre dela, assim. Aquele amor, porque ele recebeu o amor. Esse é o amor que Cristo nos deu, assim que Jesus nos adotou. É que nós temos que estar agarrado no amor de Deus, porque assim Ele quer que nós sejamos com Ele, filhos. Em Gênesis, que eu já li aqui, deixa eu passar para frente. Tornar filhos de Deus, em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, 7. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque os sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nos tornamos filho porque foi-nos enviado o Espírito de Deus para nos fazermos filhos e herdeiro de Cristo. Hoje nós somos herdeiros, hoje nós somos filhos de Deus. Pelo amor de Deus, pela graça de Deus, fomos adotados. Porque o Senhor Jesus, quando foi assunto ao céu, ele disse, enviarei o Consolador. Enviarei o meu Espírito, que estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Estará conosco, porque somos filhos de Deus por adoção. Pelo amor de Jesus, fomos comprados e temos o direito. Mas para que esse direito, para que isso venha, para que tenhamos isso, nós precisamos aceitarmos a palavra que é nos dada. Temos que ouvir a palavra de Deus. Precisamos obedecer a palavra de Deus e receber a Jesus como nosso Salvador, como nosso único mediador entre Deus e nós. Não tem outro caminho, não tem outro meio, não tem outra pessoa, não tem ninguém que possa fazer nada e nos levar a Deus, se não for intermédio de Jesus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante a fé em Cristo Jesus. Aí sim podemos dizer, somos filhos de Deus. Passamos de criatura, mas agora somos filhos de Deus, porque Ele nos adotou e nos enviou o seu Espírito Consolador para estar conosco. Amém? Eu resumi bastante, irmãos, porque eu quero orar com os irmãos. Eu quero, Marielle, que ela desça, por favor, e nós vamos cantar quão grande é o nosso Deus. Quão soberano é o nosso Deus.
Porque ele foi tão grande, tão soberano, tão amoroso, tão misericordioso, que nos adotou como filhos. O amor é grande. Porque o Senhor Jesus, na sua grandeza, no seu poder, nós podemos imaginar que quando ele chegasse no jardim do Éden e ali já tinha uma intervenção maligna, que o homem já tinha caído, já tinha afastado, não tinha obedecido, e ele falou assim, não deu certo, isso não dá não. Isso não. Ele tentou, aí ele foi. Então aí já veio as coisas, como Caim, já veio assassinato, e veio a cobiça, veio a ganância, veio a inveja, e veio as coisas crescendo, mas ele amou. E o pecado, de certa forma, superabundou, cresceu tanto na face da terra que o Senhor Jesus teve um momento que falou assim, vou destruir tudo. Mas o amor de Deus era tão grande, que ele pegou e falou, não, vou fazer o seguinte, vou separar um. Isso é um projeto meu, isso é um projeto que é alguém que eu fiz segundo a minha semelhança, a minha imagem. Essa semelhança, irmãos, quando eu falar semelhança, não leva para o matéria físico, não. Mas imagina que o Senhor, quando falou minha semelhança, Ele está falando no seu espírito. O espírito de sabedoria. Um espírito que capacita nos relacionarmos com o homem, com Deus tão poderoso, tão soberano, tão grande, que podemos conversar com Ele. Podemos participar da sua criação. Porque há um universo tão grande, que não está tão limitado ao nosso conhecimento, podemos imaginar o que está criado dentro desse universo. E Deus nos escolheu. Mesmo assim, quando Ele falou, não, vou acabar com tudo, Ele pegou então Noé, pegou uma família, pegou ali um justo, falei, não, desse aqui eu vou tentar recuperar a minha criação. E recomeçou. Mas o que já estava plantado permaneceu e continuou. Infelizmente foi tudo criado, as árvores, tudo foram ter nascido novo. O ser humano então começou novamente a procriar, a crescer, mas a desobediência permaneceu. De tal forma que Jesus já sabia que Ele precisava descer, provar o seu amor, porque Ele nos criou para ser filhos. Ele nos criou para estar com Ele, para ser família. Ele não criou apenas para sermos criação como todas as outras. As plantas, os seres animados, os animais que só com alma. Mas Ele nos criou com um espírito de vida, para adorar. Então nós vamos cantar quão grande Ele é. Eu tinha pensado essa semana e fazer um desafio para os irmãos, para a gente podermos fazer um culto diferente no meio da semana. Na terça eu falei, não, eu vou chegar ali e vou cutucar os irmãos, que nós precisamos orar. Nós precisamos de uma adoração diferente. Nós precisamos de um dia de adoração, orar pela igreja, pelo pastor, pelos pastores, aqueles que estão ajudando, aqueles que estão contribuindo com a obra, aqueles que amam a obra, aqueles que amam os irmãos, aqueles irmãos que necessitam. Nós precisamos buscar. Porque o filho é assim, quando ele quer, ele busca. E às vezes, nós que já criamos filhos, eles são até insistentes. Tem coisas que às vezes você acha que não deve, não é a hora, mas ele está ali. Às vezes ele vence a gente pelo cansaço, a gente dá pelo cansaço. Ele insiste tanto que nós então decidimos a dar. Até antes do momento, às vezes a gente dá. Então nós precisamos buscar. Nós precisamos tocar o coração de Deus. E nossos irmãos, não é nossos amigos não, irmãos. É nossos irmãos. Que se você é filho de Deus, se você creu na palavra de Jesus e se tornou filho de Deus, eu também criei. Então nós somos irmãos, porque nós somos filhos de Deus e somos co-herdeiros de Jesus. Se somos co-herdeiros de Jesus e somos filhos de Deus, nós somos irmãos.
Se somos família, nós precisamos então orar um pelos outros. Nós precisamos ajudar uns aos outros. E o passo mais importante que temos, o princípio, é buscar a Deus para abençoar uns aos outros. Nós precisamos ser bênção. Essa semana, na terça-feira, eu estive na casa da irmã Lídia. Eu dei esse testemunho aqui. Quando a gente vai assim em algum lugar que algum irmão está passando por um momento difícil, né? Um momento difícil. A gente às vezes fica preocupado no momento que vai chegarmos ali, o que ela está passando naquele dia, porque nós somos dia após dias, temos aquele dia que a gente dá uma caidinha e às vezes está bem, tem dia que a gente está animado por situações às vezes até pequenas, mas eu cheguei ali e ela estava tão certo feliz assim. Eu falei, glória a Deus, aquilo me animou, aquilo me deu um outro ânimo. Então nós ali oramos e demos a ceia e conversamos. E eu falei, agora na hora de orar para despedir, eu falei, vamos orar para a irmã então agora. Eu falei, irmãs, eu quero orar para a irmã, mas então ora por mim. Então eu falei, não, irmã, mas eu vou orar pela irmã, mas não é porque quero que, Senhor, misericórdia, cura, sara, não, eu quero orar pela irmã, mas é para agradecer. Eu quero agradecer por estar aqui pela irmã, eu quero agradecer a Deus pela irmã, porque a irmã vive, a irmã está viva em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo que é viva em Cristo Jesus? Porque nós estamos vivos em Cristo Jesus. Porque aqui diz, antes eram mortos. Porque o homem, quando caiu, ele morreu. Então eles andam, na palavra vai falando, anda por aí, anda vagando nas coisas desse mundo, morto. Morto no pecado. Porque não tem vida, porque a vida está em Cristo. Jesus que é vida. E é só nele que nós podemos dizer como estamos nele. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu estou vivo. Então eu disse para a irmã, eu vou orar pela irmã, porque a irmã está viva. Não é a circunstância, não é o problema que a irmã está passando, é que tira a vida da irmã. Porque não é esse viver matéria que é a diferença é a viver em Cristo. Porque dessa vida que já vivemos em Cristo é a eternidade, o outro é só um passo eterno do viver com Cristo. Nós já estamos vivos em Cristo e só vamos passar a estar com Cristo eternamente, porque estamos vivos. Falei, então eu posso orar agradecendo por Deus por poder estar aqui com a irmã e poder orar com a irmã. É um privilégio, porque ainda posso orar com a irmã que está viva. Então nós vamos orar, porque nós estamos vivos. Igual eu falei, eu queria que essa semana nós fizéssemos um dia, mas nós não vamos poder, infelizmente nós não vamos poder, acho que ter o curso na terça, porque está aí com 80%, 90% de quase um pé de neve. Aí eu até tinha falado com a Sandra, vamos jogar para quarta, mas se cair um pé de neve, e do jeito que vai estar o tempo na quarta, é inviável que nós nos coloquemos também em situação de risco. Não necessitamos, porque em casa, é igual eu estive na casa da irmã Lídia, ela estava viva, e nós vamos permanecer vivos em Cristo, e vamos orar uns pelos outros, e vamos ser abençoados. Se Deus falar no coração da irmã, liga para o pastor e ora por ele. Liga para a irmã Lídia, ora por ela. Liga para a irmã Helena, liga. Oh, mata saudade, pergunta como a irmã está passando, liga, ora, abençoa. Ou se você não quiser ligar, não tem problema não. Deus, às vezes a gente lembra assim. Até a irmã Maria no culto, eu senti ela um pouco abatida, nós oramos e Deus abençoe. Eu tentei até ligar, não sei se meu telefone não... Mas eu orei por ela, Senhor, continua dando ânimo, dando força, porque ela está viva em ti. Ela ama o Senhor e o Senhor a ama. As circunstâncias dos nossos dia a dia faz parte desse viver. Mas a vitória em Cristo já está em nós. Amém? Vamos cantar. E vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor. E vamos orar.
Aleluias. Confia, entrega, ande segundo a vontade do Senhor. Ouve a voz da palavra de Deus. Busque a palavra da sabedoria e do conhecimento em Cristo Jesus. Isso vai fazer o tamanho do Deus que você serve. Você vai entender a grandeza do Deus, da soberania do Deus que você busca. É a maneira que você vive do lado de Deus, da maneira que você serve a Deus. Isso vai fazer a grandeza, o mover do Espírito e o viver com Deus ser grande na sua vida. Pai, nós te adoramos, te glorificamos, Senhor, porque Tu és grande, Senhor. Porque Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor, nos alcançou, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, que foi colocada em nossos corações, nos deu sabedoria de entender, Senhor, que precisamos andar contigo, Senhor. E que para tornarmos Teu filho, Senhor, precisamos receber a Jesus como nosso Salvador, como mediador que nos liga a Ti, ó Deus poderoso. Por isso que agora, juntos aqui, Senhor, queremos colocarmos, Senhor, nossa vida diante de Ti, Senhor. Todo o nosso entendimento, Senhor, toda a nossa estrutura, Senhor, todo o nosso viver nas Tuas mãos, Senhor. Para que a Tua misericórdia, o Teu amor possa nos alcançar, Senhor Jesus. Ouve, Senhor, o nosso clamor, ouve a nossa súplica, Senhor, e o nosso interceder, Senhor, um pelos outros, Senhor. Queremos colocar a vida, Senhor, como do Eusébio, Senhor, que foi levado hoje para Boston. Mas que a Tua misericórdia, Senhor, o Teu amor esteja sobre eles, Senhor, para dar força, para dar saúde, Senhor,
para dar alegria, para dar paz no coração, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na vida da nossa irmã Lídia, na família, Senhor. Pelas suas bênçãos, pela tua graça, pela tua confiança que eles têm colocado em ti, Senhor. Muito obrigado porque já contemplamos, Senhor, irmão Joaquim poder caminhar para a tua casa, trazer a sua esposa, Senhor, irmã Esmeralda, Senhor. Porque a confiança, Senhor, deles não foi colocada nos homens, não foi colocada, Senhor, na inteligência, na sabedoria, na estrutura que é oferecida na face da terra, mas a confiança, Senhor, deles foi colocada em ti, Senhor. Porque em ti é que está a vida, porque em ti é que está o nosso viver, Senhor. Por isso eles podem glorificar a ti, Senhor. Muito obrigado pela vida do irmão Roger, Senhor, que passou por um momento difícil, Senhor, mas o Senhor esteve presente, Senhor. O Senhor esteve presente porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos ama, Senhor, porque o Senhor nos transformou e nos fez filhos, Senhor Jesus, e nos deu vida, vida com abundância, Senhor. E para que todos venham entender, Senhor, que a prosperidade, Senhor, não está conectada, Senhor, na matéria, no dinheiro, Senhor, nas coisas que se adquire, Senhor. Porque todas as coisas vão perecer, todas essas coisas passam, Senhor, diariamente. Tanto que temos que alimentar, temos que comer todo dia, porque Ele passa, tudo passa, Senhor, nesta vida. Mas um alimento que temos, que vem de Ti, Senhor. A água que bebemos, que vem de Ti, Senhor, a água da vida, Senhor. Essa é eterna, Senhor Jesus. Essa é que nos dá vida, Senhor. Essa é que nos faz, Senhor, ter estrutura para continuar caminhando, Senhor, até nos alcançar o dia que daremos o passo para permanecer eternamente contigo, Senhor. Pois aqui nós deixamos nosso louvor, nossa adoração, Senhor Jesus, e que a Ti seja toda a glória, todo o louvor e toda a honra, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus cuidados para conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus cuidados para cada um de nós, Senhor, por tocar em nossos corações, Senhor, para nos dar, Senhor, sabedoria para permanecer, Senhor, e que possamos, Senhor, entender que precisamos obedecer, em nome de Jesus. Aleluia. Quão grande és Tu, Senhor. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém.